Olá! A Agência Nacional de Petróleo regulamentou recentemente a atividade de perfuração do gás de xisto. Mas, ao contrário do que parece, a exploração desse gás, que é feita por meio da fragmentação de rochas, está longe de ser uma questão resolvida. Desde que foram encontradas grandes reservas de xisto, sobretudo em estados do Nordeste, entidades de ciência, meio ambiente e os responsáveis da área de energia do país se perguntam quando e se o Brasil deve explorar esse tipo de energia. Esse gás é utilizado principalmente nos Estados Unidos, país onde ele é apontado como responsável por um surto de crescimento. E foi lá que começaram os questionamentos sobre a relação custo-benefício da exploração desse recurso. Será que vale a pena? Esse é o tema do Brasil em Debate de hoje, que começa agora pela Rádio e TV Câmara. Eu sou Vânia Alves e nossos convidados são os deputados Jaime Martins, do PSD de Minas Gerais, e Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro. Deputado Jaime Martins, o senhor que é um entusiasta do uso do xisto, o que esse gás pode trazer para o Brasil? Na verdade, nós estamos exatamente estudando, pesquisando, procurando conhecer com mais profundidade sobre as repercussões, da exploração do gás de xisto. Tivemos uma missão no ano passado, na região de Nova York, Washington e Pensilvânia. Fomos discutir e debater com os meios acadêmicos, tivemos reuniões com universidades, com a iniciativa privada, com o governo, fomos ao Departamento de Estado também, para ver como o Departamento de Estado americano enxerga essa exploração do gás de xisto. E o que nós percebemos é que existem posições diferentes dentro dos Estados Unidos. Alguns estados extremamente radicais, como o estado de Nova York, proibiu a exploração do gás de xisto. É exatamente no estado de Nova York onde aflora o campus de Marcellus, que é uma referência na descoberta e na discussão do gás do xisto. Outros estados, como a Pensilvânia, liberaram a exploração e a Pensilvânia foi muito afetada pela crise americana. E a Pensilvânia hoje, a cidade de Pittsburgh, sai da crise americana na frente, já com um crescimento do PIB muito acima da média nacional, em função da exploração do gás do xisto. O que a gente percebe é que nos Estados Unidos existe uma revolução do gás de xisto e a força econômica dada por uma tecnologia que vem permitir uma exploração energética muito mais barata do que quando comparado com a exploração do carvão ou do petróleo, ela acaba por se impor. Portanto, o gás de xisto será na próxima década, a grande energia geradora de energia elétrica nos Estados Unidos, reduzindo drasticamente o custo da energia elétrica. Hoje, na cidade de Houston, as pessoas já pagam na conta de energia mais barato do que a conta de água, por exemplo. Hoje é quase que a metade o custo da energia em relação ao custo da água. Então é uma discussão que o Brasil precisa colocar. Nós fazemos parte de uma frente parlamentar aqui na Câmara Federal. Estamos projetando para esse ano um segundo seminário sobre esse tema já na região do Texas, na região de Houston, onde também essa explosão está sendo muito forte. E a gente precisa adaptar isso para a realidade brasileira. O impacto muito forte na economia americana se deve, sobretudo, que é um país que tem uma infraestrutura pronta para explorar e transmitir o gás. Nós temos toda uma rede de dutos nos Estados Unidos que você pode explorar pequenos campos, que você sempre vai ter muito perto um gasoduto aonde inserir esse gás e levá-lo à ponta de consumo. Nós não temos essa realidade no Brasil, portanto, existe uma outra lógica a ser implementada aqui. Mas, de qualquer forma, eu quase que ousaria dizer que o gás de xisto vai mexer com a vida de todo cidadão no nosso planeta. Deputado Chico Alencar, o PSOL apresentou uma proposta para suspender a exploração desse gás. Por quê? Bom, nós fizemos eco ao questionamento que o próprio deputado Jaime Campos já revelou ser real quanto à oportunidade e, seguramente, quanto à necessidade dos cuidados com esse tipo de exploração. Reverberamos nesse projeto de decreto legislativo que susta a exploração do gás de xisto a partir da autorização da presidenta Dilma no 12º leilão de bacias da Agência Nacional de Petróleo.
e também foram encaminhadas cartas à Presidenta da República pela Sociedade Brasileira pelo Progresso da Ciência, pela Associação Brasileira da Ciência, pela CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, pelo Movimento dos Atingidos por Barragens, pela Federação Única dos Petroleiros, enfim, uma série de entidades de vários segmentos sociais pedindo algo que a gente tem que ter nesse século XX de um planeta ameaçado. Cautela, cuidado, pesquisa, o que, inclusive, a Comissão de Parlamentares foi fazer nos Estados Unidos e constatou que lá também há controvérsias. Nova York proíbe, como, aliás, França, Bulgária e outros países já o fizeram, esse tipo de exploração, mas na Pensilvânia ele é tido como o motor da retomada do desenvolvimento. Então, nós pedimos isso, cautela, mais discussão, mais debate, até porque a técnica de fratura de rocha, de fratura hidráulica, ela traz muitos componentes de contaminação da água, com uma série de produtos químicos que têm que ser colocados para essa extração. E no caso do Brasil, nós temos nesse último leilão 72 áreas em solo, né, licitadas, e esse tipo de exploração, se viesse dar efetivamente, é na bacia do Paraná, onde está a nossa riqueza, o aquífero Guarani. E olha, a água, ela está cara também porque é um bem cada vez mais raro. Se nós não temos cuidado de preservá-la pura, como ela está, por exemplo, no aquífero Guarani, que é uma riqueza fantástica do Brasil, eu reputo como mais importante que a do pré-sal, que as camadas pré-sal, nós vamos perder isso, contaminar isso. E como o deputado também não é adepto daquela velha consigna do Juracy Magalhães, ex-ministro aí do tempo da ditadura, que é bom para os Estados Unidos, é bom para o Brasil, lá tem aspectos positivos e negativos. Há também a discussão sobre isso. No Brasil, com mais razão ainda, a gente devia ter cuidado, porque aí entra a questão do desenvolvimento e do progresso. Ele não pode ser feito apenas pelo viés econômico. Ele hoje, mais do que ontem, tem que incorporar o elemento da sustentabilidade e do cuidado ambiental. Só para esclarecer, deputado, nos Estados Unidos nós temos uma terceira posição. Enquanto Nova York proíbe, Pensilvânia e o Texas liberam, nós temos o estado de Wyoming que não proíbe, não libera, mas espera aguardar um pouco mais para fazer as autorizações. Espera avançar um pouco mais em termos de pesquisa. As cartas dirigidas à presidenta Dilma exatamente dizem isso, da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, por exemplo. Vamos aguardar mais, é preciso discutir mais, estudar mais antes de entrar nesse filão, nesse veio. Vale dizer que... Deputado Jaime Martins. Sim, vale dizer que constatamos na Pensilvânia que existe uma tecnologia, uma técnica que busca preservar exatamente essa riqueza, que é uma riqueza mundial, que é preservar as nossas águas, né? O deputado Chico Alencar bem disse, é algo cada vez mais raro, cada vez mais valioso e cada vez mais importante para a humanidade. A técnica existe. A exploração é feita atravessando os aquíferos, né? Na Pensilvânia, fica abaixo dos aquíferos, a rocha de xisto fica abaixo dos aquíferos, portanto você tem que atravessar o aquífero, e isso é feito com 3 camadas de concreto. Quer dizer, onde está se explorando não existe risco de contaminação. Pode uma técnica mal aplicada, uma tecnologia mal feita, é óbvio que é possível sempre que haja vazamento, como na indústria do petróleo, por exemplo, de vez por outra existe um vazamento de petróleo no mar que causa danos ambientais, né? Mas o importante dizer é o seguinte, que o gás de xisto ele tem também um aspecto muito positivo do ponto de vista ambiental. Os Estados Unidos já reduziram, entre 2010 e 2012, reduziu 12% nas emissões de CO2, que são os gases do efeito estufa. Por quê? Porque a queima do gás de xisto ela é muito mais limpa do que a queima do carvão. E o carvão é o grande provedor de energia elétrica para os Estados Unidos, né? Que lá não temos as grandes hidroelétricas, lá a energia é muito produzida a partir das termoelétricas a carvão. A tendência é que as termoelétricas a carvão se transformem em termoelétrica a gás, ao shale gas, ao gás de xisto. E isso vai produzir um efeito benéfico muito grande sobre os chamados gases do efeito estufa. Então existem repercussões, além das repercussões econômicas,
de ter um custo da energia muito menor. Existem repercussões também do ponto de vista ambiental muito favoráveis ao gás de xisto. O gás de xisto vai promover, inclusive, uma mudança nas próximas décadas importantes da geopolítica mundial. Por que é que os Estados Unidos se metem tanto no Oriente Médio, nas guerras do Oriente Médio, na Arábia, naquela região? Em função de ter ali o provimento da sua autossuficiência em energia. A partir de 2030, 2035, os Estados Unidos terá a sua autossuficiência energética. Isso vai promover uma mudança da geopolítica mundial. Hoje, nós tivemos recentemente a assinatura de um acordo de longo prazo entre a China e a Rússia para provimento de gás para a indústria chinesa, né? Isso provocará, sem dúvida nenhuma, uma independência em relação às economias europeias. A Rússia não dependerá mais de fornecer gás para a indústria europeia. E já está provocando, o presidente Obama já declarou a sua disposição de exportar gás a partir do gás de xisto para atender as economias europeias e já está, inclusive, cobrando para que os dirigentes europeus possam se aprofundar nessas pesquisas para que esses países também possam ganhar a sua independência em relação à Rússia e em relação ao Oriente. Portanto, está a caminho uma mudança na geopolítica mundial em função dessa descoberta da tecnologia para a exploração do gás de xisto. Bom, a gente vai fazer um pequeno intervalo e a gente volta daqui a pouco conversando um pouco sobre essa tecnologia. Até mais. O Brasil em Debate está de volta e hoje nós estamos discutindo a exploração do gás de xisto com os deputados Chico Alencar e Jaime Martins. O deputado Chico Alencar, o senhor citou a questão do aquífero. O deputado Jaime Martins explicou que a exploração é abaixo do aquífero. Mas existe uma questão de energia, com exceção da energia hidrelétrica e eólica, que são os rejeitos, né? Pode ser que não se atinja o aquífero, mas para quem ainda não teve como a gente que estudar a exploração do gás de xisto, a rocha é quebrada por força, por propulsão da água que tem um tratamento químico. Deputado Chico Alencar, como é que o senhor vê essa questão? Para onde vai os dejetos, que é a mesma discussão da usina nuclear? Quer dizer, a gente tem, energia é fundamental, mas também ela tem esses... Ô, Vânia, deputado Jaime, todos que acompanham esse programa, é bom lembrar, fazer até um convite, no dia 7 a 10 de agosto próximo, vai acontecer aqui em Brasília o primeiro Fórum Social Temático de Energia. E ele é autogestionário, só vai acontecer se as pessoas se interessarem, se as pessoas se mobilizarem para discutir algo que fica meio lateral nos nossos debates, as matrizes energéticas para o planeta no século XXI. Porque nós temos, e essa me parece ser a questão de fundo, um padrão de consumo, um padrão de existir, de produzir e consumir, que tem que ser revisto. Mais do que a geopolítica, que de fato está mudando, a Rússia continua sob um colchão de petróleo e outros países ali da antiga União Soviética, a China é uma potência produtivista do consumo exacerbado. Se um chinês acreditar na publicidade e resolver ter um padrão médio norte-americano, nós precisaríamos de 3 ou 4 planetas. Não é? Então a gente tem que mudar essa concepção de vida. Isso é uma questão até existencial. Quero dizer que os Estados Unidos está vivendo esse boom de explosão do gás de xisto. Os Estados Unidos é o segundo país em reservas no mundo. O primeiro país em reservas é exatamente a China. Também está em cima de um mar de xisto, né? Por outro lado, potenciais de exploração enormes. Mas olha só, nos Estados Unidos, como você bem lembrou, muito da energia que movimenta aquela potência mundial vem das termoelétricas a carvão. Na China tem muito também. É evidente que o pior processo é esse, do carvão, mais poluidor. Agora, o xisto, por mais que tenha esse potencial, ele merece cuidados. As matrizes alternativas, você esqueceu de mencionar a solar também, Vânia, mas elas têm avançado, até a Petrobras realiza pesquisas nesse campo, que é muito bom.
Mas a minha e a nossa preocupação com o gás de xisto não é simplesmente de um leilão que a gente questionou, ou mesmo com a questão do cuidado com a exploração. O aquífero Guarani está acima da camada de xisto, mas é uma exploração muito delicada. É exemplo da do pré-sal. Eu gostaria de citar aqui, para não ficar falando eu próprio, alguém que conhece do assunto. É um professor emérito da Universidade de Santa Catarina, o Luiz Fernando Scheibe. Olha o que ele diz: cada poço de extração de gás xisto exige de 15 a 30 milhões de litros de água. E não é a água pura, não é a água da torneira, do filtro, do corguinho que passa ali perto. Lembrar que, inclusive, metade desse volume volta poluído à superfície e são mais de 600 produtos adicionados à água para melhorar a fluidez do gás. E aí ele cita aqui o álcool etílico, a goma arábica, enxofre, ferro, manganês. Quer dizer, isso é perigoso, porque assim como no nuclear você tem um problema seríssimo, inclusive em Angra, que visitamos, que é dos dejetos, dos rejeitos nucleares, do lixo nuclear, mal acondicionados, não se sabe o que fazer direito depois. Lá mesmo os próprios técnicos reconheceram. No caso do xisto, isso ainda é mais grave ainda. Por isso que eu prefiro a posição intermediária de discutir mais, reconhecendo algumas vantagens que o xisto tem, mas de fazer mais debate. O Brasil é apressadinho, né, e muitas vezes a celeridade, o nosso próprio crescimento urbano industrial do século passado revelou isso, gera distorções mais graves aí. Ainda estamos aí as grandes cidades explodindo cada vez mais agressivas. Então, deputado Jaime Martins, nessas viagens nos Estados Unidos, como é que é a questão do tratamento da água? Porque eu me lembro de ter visto documentários essa é a nossa preocupação. De fazendeiros que tiveram suas terras esterilizadas, perderam seus animais e ficaram doentes por causa da água. As pessoas também porque envenena a região. Isso já foi encontrado uma solução para isso? Veja bem, nós não constatamos essa realidade. Pode ter sido escondida, mas nós estamos buscando todos esses contatos para poder verificar em loco o ocorrido. Alguns lugares, como o campo de Marcelas, o xisto aflora. Portanto, o gás de xisto, naturalmente, ele escapa de forma natural pelo terreno. Nem é preciso. Então, às vezes, você risca um fósforo e pega fogo, como ocorre em Minas Gerais, no Rio São Francisco, nós temos o remanso do fogo, que se você riscar uma chama, você acende o fogo dentro d'água, né? Isso, antigamente, devia ser um grande fantasma, mas aquilo é, na verdade, gás que está emanando de forma natural. Existem essas preocupações, nós nos preocupamos muito com relação a esse volume de água que é gasto e o que é feito com essa água. Na verdade, não existe fraturamento dessa rocha. A técnica chamada de fraturamento hidráulico, você faz uma injeção, você faz a perfuração vertical. Quando você chega na rocha, essa perfuração vertical, por uma tecnologia, ela passa a ser uma perfuração horizontal e ela atravessa toda a rocha. Quando você faz a perfuração horizontal, você injeta um volume de água com areia. Areia natural, apenas uma areia com os grãos arredondados, e essa areia vem com a pressão da água e vem com um lubrificante químico, para que penetre no seio da rocha. A rocha é porosa, e essa rocha se mantém aberta enquanto o gás vai saindo de forma natural e o gás procura naturalmente a superfície. Então isso se revelou muito prático, muito fácil e permitindo que se faça um volume muito grande. Nos Estados Unidos, entre a decisão de perfurar um poço e ele começar a produzir, são cerca de 40 dias, né? Absolutamente desburocratizado, até porque lá a política de utilização do subsolo é diferente. No Brasil, o subsolo pertence à União e existe todo um processamento burocrático de autorização de pesquisa pelo DNPM que leva anos. Lá você acerta com o proprietário do sítio, da fazenda, que vai fazer a perfuração. Se ele estiver de acordo, no dia seguinte, você, com as licenças ambientais absolutamente desburocratizadas, começa a perfurar. A perfuração dos poços é muito barata, coisa de 5 milhões para perfurar cada poço. Tanto que hoje existem comparativamente com o petróleo, existe uma comparação? O petróleo, possível? Um poço do pré-sal, você fala da ordem de bilhões, em termos de décadas para fazer uma perfuração.
O prazo que se estabelece aqui para o Brasil, por exemplo, ele vai gastar 10 anos para começar os primeiros, né? Para plena exploração, vamos gastar 15 anos para poder... Já estamos trabalhando nisso há quase 10 anos e vamos levar ainda mais uns 5, 6 anos para ter efetivamente uma exploração comercial da camada do pré-sal. Lá você faz em 40 dias, pode injetar, geralmente nas tubulações que já existem praticamente em todos os Estados Unidos, que ao longo do tempo o gás é sempre uma energia importante, só que o gás antigo era o gás convencional, o gás que vinha junto com a exploração do petróleo. Esse é o chamado gás não convencional. Ele vem de uma outra forma de exploração, que é através dessa rocha do xisto, não é? E embora esse gás do xisto seja conhecido há muito tempo, essa tecnologia que barateou muito essa exploração é uma tecnologia recente, do início desse século, no princípio dos anos 2000, 2001, que os Estados Unidos efetivamente iniciou essa produção. E hoje, nessas regiões, como no Texas e na Pensilvânia, já produziu uma revolução econômica. São esses bolsões dos Estados Unidos que estão puxando a economia americana. Só para te dar uma informação, companhias brasileiras como a Braskem, que tinham uma projeção de investimento no Comperj, no Rio de Janeiro, para fazer investimentos na indústria petroquímica, reviu as suas decisões e já está levando os seus investimentos para os Estados Unidos. Estou dizendo de investidores brasileiros. A economia poderosa como a americana, na medida em que ela começa a se estabilizar, ela começa de novo a atrair os grandes investidores mundiais. Isso tem repercussão em países como o Brasil, como a Argentina, como a Índia, que acaba perdendo essa corrida em função da qualidade do investimento nos Estados Unidos. Deputado Chico Alencar. Pois é. O deputado Jaime falou de que nos Estados Unidos o processo é mais desburocratizado, entre a autorização, a licitação para a iniciativa de exploração do gás xisto e a sua efetiva ação da perfuração, são 40 dias. O problema do Brasil, mas lá há muito debate também, é uma sociedade que tem aspectos democráticos que aqui não temos e um federalismo puro, tanto que no estado de Nova York a exploração do gás xisto é terminantemente forte do meio acadêmico. Pois é. Nós fomos, inclusive, na Universidade de Nobre discutir com eles o acompanhamento que eles fazem. Essa é a função da universidade. E a universidade no Brasil, que é muito bem representada, por exemplo, pela SBPC, que eu já mencionei aqui, o professor Scheib, que eu citei, ela quer mais debate, ela clama por isso. E não só ela, a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental fez uma carta à presidente Dilma. Vamos debater mais, é um tema novo, novíssimo. Eu tenho certeza que 90% dos que nos assistem agora não conhecem direito nem as benesses do gás de xisto, nem o seu impacto ambiental. Também o IBASE, a FASE, o Greenpeace, o Instituto Socioambiental, todos esses são signatários de um apelo ao Executivo brasileiro para debater mais o assunto, para ter cautela, porque qualquer intervenção do homem na natureza, ainda mais essas de forte impacto, que de uma certa maneira são cirúrgicas, ela, em primeiro, tem o risco de falhar. Isso já aconteceu inúmeras vezes com a exploração do petróleo, preocupa-nos inclusive o pré-sal, as águas mais profundas. Se dá uma falha dessas, que costuma dar, e não só no Brasil, no Golfo do México, na Rússia, a coisa fica ruim. Quer dizer, a degradação ambiental é violenta. Nessa nossa preciosa riqueza, o ouro cristalino, transparente, inodoro, que é a água, a exploração do gás xisto, ela pode afetar, sim, não apenas com a volta da água utilizada para a fratura hidráulica das rochas, mas também, repito, o próprio aquífero Guarani. E isso, sobretudo, afeta vidas. A gente já tem aí exemplo de pessoas que ficaram contaminadas e com problemas sérios de saúde a partir do gás xisto, da sua exploração. Então, olha, cautela, cuidado, progresso sim, mas com sustentabilidade. Muito obrigada, deputado Chico Alencar. Deputado Jaime Martins, muito obrigada. Nós sabemos que deputado que a gente está... Chico Alencar é um deputado formador de opinião nessa casa. Nós estamos aqui no Conselho de Altos Estudos da Câmara e ali nós estamos fazendo um profundo estudo para propor uma legislação a essa casa para incentivar e estimular as energias renováveis. Bom, energia a partir do vento, do sol,
e energia produzida a partir do lixo e do próprio esgoto. Temos uma revolução produzida, por exemplo, na Alemanha, que optou por fazer uma mudança. O nosso telespectador, o nosso ouvinte vai participar desse debate nas nossas próximas edições. Eu tenho que agradecer a sua presença. Muito obrigado. Porque o Brasil em Debate está terminando aqui e você pode acompanhar todo esse debate que, como você viu, continua aqui pela rádio, pela TV Câmara e pela nossa página noticias.câmara.leg.br. Eu agradeço a sua audiência e te convido a estar conosco nas nossas próximas edições. Até lá.